E aí galera, tudo bem? Então, vamos para uma aulinha. Hoje nós vamos ver dois filos, o filo dos plateumintes e nemateumintes. Bom, isso aqui, assim, popularmente nós chamamos de vermes, né? Porque eles já possuem uma simetria bilateral e um corpo alongado. Bom, euminto quer dizer verme em grego, né? Vem da palavra aí do grego eumintes, tá? Eumis, eumintos, vermes. Legal? Bom, hoje nós temos três filos, né? Três grandes divisões. Os plateumintos, que são os vermes achatados e são acelomados. Os nemateumintes, né? Que são vermes já cilíndricos, caso da lombriga. E eles têm um pseudoceloma, tem uma cavidade, vamos ver isso. E os acantocéfalos, né? Que são vermes cilíndricos também, porém tem gancho na cabeça. Isso aqui é uma classificação um pouco antiga, né? Porque, por exemplo, nos nemateumintes eles estão inclusos num grande superfilo chamado asqueumintes. Mas o que nós vamos ver aqui no ensino médio, basicamente são esses dois aqui. Por quê? Porque eles causam as principais verminoses que nós temos aí acometido nos seres humanos. Tá certo? Bom, primeiro a gente precisa relembrar lá da embriologia o que é acelomado, pseudocelomado, celomado, né? Celoma, pessoal, é uma cavidade que existe na região normalmente abdominal dos animais, onde os órgãos podem se desenvolver. Então, é um espaço onde os órgãos se desenvolvem. Isso foi um avanço evolutivo. Então, os plateumintes, aqui no caso uma planária, eles não possuem nenhuma cavidade interna, a não ser a cavidade aqui, ó, gástrica, né? Que é o sistema digestório deles. Então, eles têm aqueles três tecidos embrionários, que é ectoderme, ectoexterno, né? Reveste o animal externamente. Depois a mesoderme e a endoderme ao redor aqui, ó, do sistema digestório. Os nemateumintes, eles já são cilíndricos e eles apresentam já uma cavidade ao redor do sistema digestório. Porém, por que é um falso celoma? Pseudo é falso. Por quê? O celoma verdadeiro ele é formado somente pela mesoderme. É isso que está em rosinha aqui, ó, tá? Se vocês puderem observar aqui, esse aqui é um corte transversal, você vai ter a mesoderme delimitando externamente essa cavidade. E internamente, você tem a endoderme. Isto é um avanço evolutivo porque é um espaço onde os órgãos possam se desenvolver durante o desenvolvimento embrionário aí dos seres vivos. A maioria dos animais já são celomados, né? A partir dos anelídeos, que é o próximo filo que nós vamos estudar. Ó, a mesoderme que está em rosinha, ó, ele está revestindo totalmente essa cavidade, que acaba depois se tornando única, né? O que eu tenho aqui, então, a partir dos anelídeos, são os animais celomados. Então, por exemplo, no nosso caso, o que é o resquício do celoma? Se você fizer, os médicos lá abrem todo o tórax e abdômen, né, da pessoa. Pode perceber que ali eu tenho a maior parte dos órgãos nossos incluídos nessa cavidade. Então, tem o pulmão, o coração na região torácica, depois na região abdominal tem um baço, eu tenho ali o estômago, eu tenho o intestino grosso e delgado, o fígado, o rim. No caso das mulheres, o útero, nós temos aí os ovários, tudo isso na região abdominal. E se você retirar tudo isto, imagine uma dissecação de um cadáver, você vai ter um oco ali, né? Esse oco é o famoso celoma. Então, os animais chamados de plateumintes, eles não têm muitos órgãos, são muito simples em termos anatômicos, exatamente porque eles não possuem esse espaço, tá certo? A partir daqui a gente já vai ter um espaço e os órgãos, o número, desculpa, de órgãos que vão aparecendo vai aumentando gradativamente, tá certo? Bom, o que nós vamos ver primeiro? O filo dos plateumintes. Em português a gente fala plateuminto. Quem são eles, né? Então são vermes achatados dorso-ventralmente. Aqui aparece pela primeira vez a simetria bilateral. Lembra que o filo anterior é o filo dos selenterados, os quinidários. Então, água-viva, anêmona, né? Eles são animais cilíndricos. Eles têm uma simetria radial. Aqui não. Aqui a gente passa a ter uma simetria bilateral. O que seria isso? Ó? Se você pegar e dividir o animal aqui, ó, de forma longitudinal,
aqui é o exemplo uma planária, né? Os dois lados do animal se desenvolvem em espelho na fase embrionária. Quer dizer, o que eu tiver do lado esquerdo, eu vou ter do lado direito. Isso é chamado de simetria bilateral. Qual é a vantagem? A vantagem é que, primeiro, você ganha órgãos duplos em muitos casos. E segundo, você tem aí uma distribuição melhor dos músculos, facilitando a locomoção do animal. Então é uma vantagem você ter aí simetria bilateral, tá certo? A maioria dos animais vão apresentar isto a partir de agora. Bom, aqui eu tenho também 3 classes que nós vamos estudar. O Turbellarius, né, que são as planárias de vida livre. Tremátodas são o esquistossomo, o xistossomo amazônico que nós vamos ver. E os cestódios, que são as tênias, né? Essa aqui, foto é a tênia, né? A famosa solitária, tá certo? Então, nós vamos ver as características, já vimos as verminoses, né? Vamos ver as características principais deste filo e, principalmente, o que aparece pela primeira vez, tá certo? Então, ó, pela primeira vez aparece simetria bilateral, ou seja, o animal deu uma alongada e houve uma distribuição melhor dos músculos. Então, a locomoção deles é melhor do que de uma anêmona, por exemplo, tá certo? Vamos lá? Então, vamos lá. Ó, então, revisando, são animais achatados, dorso-ventralmente. Por que eles são achatados? Porque há uma melhor distribuição do volume, aumentando a área. A pele desses animais é muito importante, porque pela pele vai fazer troca gasosa, pela pele vai excretar, aparece aqui o sistema excretor, e, em alguns casos, casos da solitária, da tênia, ele absorve nutrientes pela pele. Nem sistema digestório ela possui, tá? Então, eles têm aqueles 3 tecidos, então são triblásticos, aparece pela primeira vez a mesoderme, tá? Porém, ainda não tem o celoma, né? Eles são chamados de protostômios. O que é protostômios? Lá na fase embrionária, a primeira característica que aparece lá, o primeiro orifício, é a boca, tá? Deuterostômios são os animais em que você tem o primeiro orifício, o sistema digestório, formando o ânus. Então, isso é uma característica que a gente vai ter que sempre lembrar que nasce lá na fase embrionária, tá bom? Então, são protostômios e acelomados, como eu já falei. O sistema digestivo, pessoal, ou digestório agora, né? Ele é incompleto, quer dizer o quê? Ele só tem boca, não tem ânus ainda, né? Então, no mundo dos plateumintos, lá no Cambriano, não existia ainda o ânus, tá? E essa cavidade aqui, a gente chama de gastroderme. Ela percorre praticamente todo o corpo. Vou pegar como exemplo aqui a planária. Ela tem uma faringe aqui na região. Aqui, ó, você tem a região dorsal e ventral, né? Na região ventral tem uma faringe, que ela é protusa, ou seja, ela é retrátil, né? Ou não, ele pode prolongar isso aqui, projetar, para pegar aí o alimento. E tudo que você está vendo aqui, ó, em vermelho, é essa grande cavidade gastrovascular. Como eles não possuem ainda sistema como eles ainda não possuem sistema circulatório, esse sistema digestório vai digerir e espalhar os nutrientes para todas as células, tá ok? Então, voltando, o sistema digestivo é incompleto e eles possuem uma cavidade única chamada cavidade gastrovascular. Não há sistema circulatório nem respiratório, tá? Especializado. Então, a respiração é pura e simples difusão com o meio pela pele, tá? Sistema circulatório não existe ainda, não tinha aparecido aí na escala evolutiva, tá? Aparece o sistema nervoso centralizado. Ó, selenterados tinham um sistema nervoso, mas era difuso. Aqui houve uma centralização em gânglios. Por isso que nós falamos que o sistema nervoso é ganglionar, tá? Vamos lá? Olha aqui, pessoal. O sistema nervoso, eu vou ter 2 grandes gânglios nessa região anterior, que já lembra uma cefalização, né, do animal. Ao longo do animal, nós vamos ter 2 cordões nervosos longitudinais e aqui pequenos gânglios que vão captar informações para que seja centralizado. Começa uma centralização do sistema nervoso. Então, ela é ganglionar, tá certo? E vai ter esses nervos percorrendo todo o corpo.
Ele possui já aqui, ó, se for uma anêmona, um órgão já sensitivo aqui, ó, para captar luminosidade, claro e escuro. É ocelo, seria o projeto do que vai ser os olhos dos animais, né? Os ocelos, eles percebem, então, claro e escuro, beleza? E eles têm aurículas, que são quimiorreceptores espalhados por todo o corpo. O que é essa aurícula, pessoal? Isso aqui são células que ficam percebendo substâncias no ambiente. A maioria desses vermes são aquáticos, né? Então eles ficam percebendo ali na água pequena alteração de temperatura, pH, para eles se localizarem no meio ambiente, tá? E o que mais eu tenho aqui de novidade? É o sistema excretor, pessoal. Pela primeira vez nasce um sistema excretor através de várias células espalhadas, chamadas células Frama, ou solenoides, né? Nós chamamos esse sistema de vários protonefrídeos. Lembra dos néfrons, né, que nós temos, né? Então, os protonefrídeos. O que é isso? Vamos lá, ó. Espalhados por todo o corpo do animal, nós temos estas células aqui, ó, que possuem esses cílios, ó. Então essas células ficam filtrando, é uma membrana seletiva, totalmente seletiva, tá? Ela fica filtrando das células ao redor amônia. Então passa amônia para esta célula e esse bater dos flagelos aqui, na verdade, são cílios, né? Mas alguns livros colocam como flagelos. Fica criando um fluxo unidirecional da célula para esse canal aqui, ó. Esses canais, eles ficam coletando a amônia que foi filtrada por todas as células flama. E através de poros na pele, eles excretam isso para o meio ambiente. Olha que coisa, né? Então não tem um rim. O que eles têm são várias células. Células flama por quê? Por causa do bater desses cílios, que lembram o crepitar de uma chama. Flama é chama, né? E eles também são chamados, de uma forma mais técnica, de solenócitos. Cito é célula. Solenos é porque ele tem esse formato assim, ó, tá? Alongado. Então, pela primeira vez aparece isto. É a primeira vez que aparece uma estrutura especializada em fazer filtragem do organismo. Beleza? E aí, com relação à reprodução, pessoal, eu tenho a reprodução assexuada, pode ser por fragmentação. Olha aqui uma planária. Se eu pegar uma planária e cortar ela em vários pedaços, cada pedaço vai dar origem a uma nova planária. Eles têm um poder de regeneração muito grande, né? Nós vimos lá na solitária. Ela fica soltando lá as ploglotes e novas ploglotes ficam nascendo, tá? Isto aqui é assexuado. E eu tenho também a forma sexuada, né? Que aí a maioria são monóicos, ou seja, são hermafroditas, tá? Quando eles se encontram, ambos são fecundados. E eles soltam essas cápsulas aqui com os ovos e prendem algas lá no lago, no rio. E aí saem as planarinhas aqui lindas, jovens, bonitinhas, nascendo. Então, maioria monóico, tá? Tem algumas espécies dioicas, mas nesse mundo é mais fácil você encontrar uma planária e rolar uma reprodução do que ficar procurando o sexo oposto, né? Então, normalmente elas possuem aí tanto a parte feminina como a parte masculina. Mas elas não conseguem se autofecundar. Então elas precisam de duas planárias para que elas possam se reproduzir. Elas possuem reprodução com fecundação cruzada. Tá ok? Bom, esses são os plateumintos. Agora nós vamos ver os asqueumintes. Só para revisar. Aparece pela primeira vez simetria bilateral, a mesoderma, né, que é o terceiro tecido embrionário, nasce pela primeira vez aqui na escala evolutiva o sistema excretor, tá ok? Então, próximo filo, vamos ver o que apareceu em termos evolutivos. Bom, e agora, pessoal, o filo Nemateumintes, né? Esses vermezinhos, a lombriga é a mais conhecida, né? É um verme já cilíndrico, corpo liso, e eles possuem uma cutícula um pouco mais espessa que o normal, exatamente para suportar viver no sistema digestório aí de alguns animais. E ele também mantém uma pressão hidrostática, hidro é água, né? Porque já possui uma cavidade que é o pseudoceloma. Esses animais mantêm essa pressão
hidrostática um pouco maior, exatamente para ter aí uma estrutura esquelética. Bom, esses animais, o que aparece pela primeira vez, né? Aparece essa cavidade que está aqui em amarelo, ó, que é uma cavidade onde os órgãos possam se desenvolver. Vou adiantar aqui um pouquinho para a gente ver, ó. Tudo isso aqui, ó, é o pseudoceloma. Aqui é o sistema digestório, né? O intestino. E aí eu tenho, olha, todo esse espaço para os órgãos se desenvolver. Então aqui eu vou ter o útero com os ovos, né? Aqui normalmente a gente tem sexos já separados. Eu tenho aqui 2 canais que vão fazer a filtragem, a excreção, ovários, tá? Eu tenho aqui os cordões nervosos, né, que percorrem de forma dorsal e ventral o animal. E eu tenho já a separação de sexos aparecendo de uma forma mais consistente aqui. Bueno, esse pseudoceloma, nós já falamos como que ele é, né? Mas ele é formado pela mesoderme de uma parte mais externa, e a parte mais interna aqui é a endoderme, já revestindo aqui o sistema digestório, que aparece agora o ânus, pessoal. Ele tem boca e ânus. Então, pela primeira vez, aparecia aqui o sistema digestório completo. Isso melhora a digestão, porque o alimento vai percorrendo um tubo digestivo e, ao longo do processo, ao longo do percurso, ele vai sendo digerido e absorvido. Então, agora existe começo e fim, entrada e saída. Tá? Então, pela primeira vez, aparece o sistema digestório completo. Tá certo? Então, o que apareceu de novidade? Essa cavidade interna, tá? Que é o pseudoceloma, o sistema digestório completo, pela primeira vez aparece, e os animais, eles assumem uma forma mais cilíndrica, tá certo? O sistema nervoso continua sendo ganglionar, o sistema circulatório e respiratório ainda é ausente, né? A gente vai ter uma pura e simples difusão pela pele. Um sistema respiratório cutâneo mesmo a partir dos anelídeos. É uma pele especializada em fazer troca. Então, quando aparecer para vocês em prova, o sistema respiratório ainda é ausente no mundo dos nemateumintes. O que aparece de novidade? Primeiro, os sexos separados. Já não há mais reprodução assexuada, tá? E o sistema excretor assume uma grande célula que percorre todo o corpo em formato de H, que está aqui, ó. Você vai ter aqui essa grande célula que vai percorrer as laterais do animal. Eles se unem aqui na região perto da boca, né? E existe um único poro excretor na pele. Então, lá nos plateumintos nós tínhamos várias células flama espalhadas por todo o corpo, tinha os canais que vinham captando amônia e vários poros ao redor aí da epiderme do animal. Aqui não. Aqui eu vou ter um sistema praticamente tubular, né? É uma grande célula isso aqui, gente. E eles têm um único poro excretor. Então eles ficam filtrando ali os líquidos do pseudoceloma. E é lógico que a amônia vem das células, né? Quebra de aminoácidos, nós já vimos isso. E por um único poro próximo da boca, esse poro excretor, eles eliminam aqui esses excretos, que eles são amoniotélicos, né? Excretam aí o amônia. Bom, aparece aqui também sexos separados com dimorfismo sexual. O que é isso, pessoal? O macho, ele tem esse ganchinho aqui, ó. Tá? Então é muito fácil a gente perceber o macho e a fêmea. A fêmea ela é toda lisa, né? Sem nenhum tipo de ganchinho. O macho tem esse gancho, ó, uma espícula que facilita a cópula do animal. Então, dá uma olhada aqui, ó. Se tiver esse ganchinho, é o macho, tá? Se tiver o corpo liso, como aqui, ó, é uma fêmea, tá certo? Então, existe dimorfismo sexual aparecendo nos plateumintes, tá ok? Então, o sistema nervoso ainda, nós vamos ter esses nervos percorrendo todo o corpo, tá? E nós vamos ter um grande gânglio centralizando as informações próximo na região
onde eu tenho a boca do animal. Então, na região anterior sempre começa essa centralização a aparecer, que vai culminar na nossa cabeça e o cérebro, tá certo? Então, não é um animal muito diferente. É lógico que eu tenho essas novidades evolutivas que vão aparecer. Então, aparece o pseudoceloma, um sistema excretor que agora ele é tubular, né? E vai percorrer todo o animal com um único poro. E aparece aqui sexos separados, como regra, com esse dimorfismo sexual que eu falei para vocês. Tá certo? Então, esses são os asqueumintes. Aparece tema digestório completo, um sistema tubular fazendo a excreção, aparece essa cavidade já interna, coisa que o plateuminto não tinha, tá? Então, são novidades evolutivas aí nos nemateumintes, ok? É isso aí, turminha. Vamos. O próximo filo será os anelídeos, que ainda é um verme, né? Mas ali sim eu vou ter muitas novidades evolutivas aí surgindo, tá ok? Beijinho no coração, turma. Até mais.